Continua naquela aulinha de ontem, meus amores. A gente ficou de terminar, não foi isso? Na página 23 do caderno pequenininho, desafio da língua. Coesão textual, uso de mais ou mais. Bora lá, eu fiquei faltando explicar isso aí para vocês. Foi isso? E essa charmosa que está aí, com o celular na mão. Bora lá? Então, na unidade 3, bora. 23, do livro pequeno. Acho que isso aí. Na unidade 3, do livro você estudou os usos das palavras mais, que eu disse a vocês antes, quando eu expliquei na página anterior, que mais com S era conjunção e mais com I advérbio. Mas ele pode ser outras coisas ainda, que eu vou explicar. Nesse estudo, pôde observar que a palavra mas indica oposição, introduz uma ideia contrária à anterior, pode exercer função de conjunção, quando liga duas orações que comunicam ideias contrárias. Por exemplo, eu estudei muito, mas ainda tenho dúvida. Isso aí é um exemplo de mas. Substantivo, quando estiver subentendido, isto é, no lugar de um substantivo. Nesse caso, geralmente vem acompanhado de artigo. Quem lembra ainda quais são os artigos? Os artigos definido e indefinido. Quem sabe dizer a mim, pelo menos um? A, O, Sim. As, Os, São os artigos. umas. Não. A, O, Os e As é os artigos definidos. E o indefinido, uma. Uns e umas, não é isso? Então, por exemplo, nós temos aí, eu disse que ele vem acompanhado de artigo. Por exemplo, não quero ouvir nem um mais. Vai estudar novamente a lição. Está vendo? Nenhum mais. Professora. Oi. Em que página, por favor? 23. Do pequeno. Que eu fiquei terminado de explicar essas regras para vocês. Encontrou? Encontrou? Encontrei. A palavra mais com I, né? Indica maior quantidade, maior intensidade, maior número. Geralmente funciona como advérbio. Então, advérbio quando modifica um verbo ou um adjetivo. Para isso, vocês vão ter que saber o que é verbo e o que é adjetivo. Não é isso? Então, por exemplo, era preciso que ele estudasse mais sua dedicação aos estudos deveriam ser mais constante. Então, nós temos ele aí com o verbo, né? É preciso que ele estudasse mais, não é isso? Sua dedicação aos estudos deveriam ser mais constantes. Então, ele tem a função de verbo, quando tem estudasse, e tem de advérbio, e tem de adjetivo constante, certo? E também o mais, o i ainda pode ser um pronome definido. Quando é que ele é um pronome definido? Quando modifica um substantivo. Para isso, vocês vão ter que saber o que é substantivo. O que é um substantivo? É a palavra que indica um ser. Substantivo, eu acredito que todo mundo sabe o que é. É isso? Por exemplo, mais estudo. É o quê? Sabe? Sim. Sabe. Muito bem. Por exemplo, mais estudos levam a mais conhecimento. Se você tem mais estudo, você tem mais conhecimento. Você estudou mais do que o seu irmão, você vai ter mais conhecimento do que ele, né? Então, mais é pronome definido, ele vem precedido de substantivo, certo? Quando modifica o substantivo, mais estudo, mais conhecimento. Então, estudos
é substantivo e conhecimento também é substantivo. Então, quando ele vem precedido dessas duas palavras, ele tem valor em função de pronome indefinido, não é? Que a gente vai estudar lá na frente, os pronomes indefinidos. Aqui já tem um questionáriozinho, exercíciozinho que vocês vão fazer agora. Vamos ver quem sabe fazer? Preencha as lacunas com as palavras mais e mas, dando sentido às frases adaptadas da revista Nacional, né? Aí, ele era enorme, feio, mau. E agora? Está de volta Espinossauros. Não sei o que é esse nome, eu não sei não. Esse mais é com I ou sem I? Quando ele diz o terrível predador, que já existiu. Esse mais é com I ou é com S? Mas. Hein, gente? Professora, repete aí a pergunta, por favor. Você está com o livro? Não. Não. Ele era enorme, feio, mau. E agora? Está de volta. É espinossauro. O terrível predador, que já existiu. Esse mais, que você vai encaixar aí no meio, é mais com I ou com U? Ou com U não. Mais com I ou mais? Ou mais? Na letra A é mais. Mais com I, né? Mais terrível, quer dizer, era mais feio. Porque antes era menos. Muito bem. Ele vem precedido de... Mas, sim, significa porém. Muito bem. Ele vem precedido de artigo aí, né? O mais terrível. Muito bem. O B. Os maiores dinossauros predadores jamais conviveram, pois pertenceram a época e lugares diferentes. Aí você vai botar mais com I ou com Mas S? com S. Mas com S. Tem valor em função de conjunção, né? Lugares diferentes. Mas eles tinham algo em comum. Matavam com deficiência. Essa menina sabia. Bora lá, letra C. Apesar de medir 1 metro e contarem com dentes temíveis, as mandíbulas alongadas do Espinossauros eram bem menos robustas do que as de outro dinossauro, predatórios do mesmo porte, apropriados para agarrar peixes do que para triturar ossos. Esse mais é com I ou com S? Da letra C. Do mesmo porte, mais apropriado. Pelo contexto da frase, ele vai ser com... Bora, amor. Vai ser com... Esse mais vai ser com... Estão me ouvindo, não é? Calou todo mundo? Sim. É o quê? Com U. Mais com valor em função de advérbio. Mais que dá valor, função de intensidade. Então, mesmo porte, mais apropriado, mais, quer dizer, muito, quer dizer, né? Dá valor de intensidade. Mais o apropriado. Professora. Oi? É mais com I. Mais com I, muito bem. Eu AD. É o quê? estava dizendo mais com isso, só que meu microfone desligado. Eu não estava lhe ouvindo, não, meu amigo. Não, meu microfone desligado. Como é que a senhora ia me escutar? Pois ligue, meu bem. Liguei já. Sim, muito bem. AD. Os membros dianteiros e a cintura torácica desses animais eram
avantajados. Os membros. Aí você vai ver se é com S ou com I. Esse mas. Pode ser com I ou com S. Hã? Os membros dianteiros. Hein? Mas sem I. Mas sem I. Mas conjunção, né? Mas os membros traseiros pareciam desproporcionalmente pequenos e finos. Então, ele tem valor e função de conjunção. Letra E. Letra E. O paleontólogo Nizar Ibrahim diz: eu tentava vislumbrar todos os ossos, os músculos, os tecidos conectivos do espinossauro, tudo. E às vezes conseguiam entrevê-lo por um instante. Na letra E, a primeira palavra é com mas sem S. Com S. Pronto. É conjunção, né? E no segundo, conseguiu processar toda aquela complexidade também, né? Mas talvez esse processamento fosse possível para um computador. Então, a letra E... Com I. Não. Na letra E, todos dois é mas, é conjunção. Entendeu? Tá. Eu vou ensinar uma regrazinha para vocês. Quando você vê que o termo que vem antes do mais é precedido de vírgula, ele é mas. Quando ele vem sem vírgula, ele é mais. Porque aqui tem, no primeiro tem assim, ele é enorme, feio e mau. E agora está de volta. Espinossauro, aí tem vírgula, aí tem o mais, porque não tem o O, ele não está precedido de artigo, então ele é advérbio, é mais com I, certo? E aqui o outro também. Deixa eu ver onde é que tem o outro também. Aqui, na letra D, tem. Eram avantajados. Aí tem vírgula, mais sem I, certo? Agora tem uma história em quadrinho, pequenininha. Preencha as lacunas da tira com as palavras mais ou mais. Bora ver? A tira vocês vão completar. O primeiro nem precisa, já tem, né? Quem lê a primeira? Acho que vou. Posso ler? Pode ler. Acho que eu vou comer panquecas de café da manhã. Pronto. Aí não tem Mais nenhum. uma vez, elementos nosso país negligenciaram as normas de embalagem alimentar. Eu queria comprar outra cama para você, mas mas só tem tamanho pequeno, médio e grande. Não tinha tamanho grande. Um comentário espirituoso, sempre é seguido de reflexões rápidas. Então, nós temos aí, no terceiro quadrinho, né? Mais com I ou mais sem I. Ele diz, mais uma vez. Com I. Com I. Não, Com mais I. com S. Não, é com I. Mais uma vez, quer dizer, intensidade. Mais uma vez. Elementos, tá vendo? Intensidade, mais, muitos elementos, no caso. O outro é mais com S. O outro é mais com S. Quando ele diz assim, ó. Comprar outra cama para você, Garfield. Mas só tem tamanho. Entendeu? Aí lá na unidade 4. Criar com palavras. Página 25. Aí vocês vão ver aí. Recursos estilísticos, sentido figurado. E recursos de construção. Para relembrar. Recurso estilístico. Que é o estudo das figuras de linguagem. Né? Metáfora, personificação, metonímia, rima,
aliteração, assonância e trocadilho. Então, Sérgio, lê aí esse trechozinho. Sérgio Caparelli, vai. É um poeta que compõe. Vai, minha querida. A gente vai ler esse poema, professora? Vai, sim, senhora. Vai primeiro ler esse número 1. Ou ele quer ler? Vamos, compõe o poema para crianças e adolescentes e explora muitos recursos expressivos. Para enriquecer seu texto, leia um dos poemas dele e, em seguida, resolva as atividades. Vamos ver quem faz? Eu, primeira primavera. Para a chuva, a terra acorda e arruma a casa. Acende rosas, abre galhas e planta e diz. Atrás do morro, o céu desponta. É madrugada. Então, nós temos 3 estrofes aí, né? Nesse poemazinho bem pequenininho. Vai na letra Eu ali. gostei do poema porque... É o quê? Eu gosto do poema, não. Na letra A. Você gostou do poema? Sim. Você vai? Se gostou, e sim. E por quê? E por quê? Porque ela é bem interessante. Pronto. E ele fala da primavera, né? Para a chuva, a terra acorda e arruma a casa. Acende rosas, abre dálias. Dália, tu sabe o que é? Uma rosa, né? E pinta. É o quê? É uma rosa. Aí o B. Relê os 2 primeiros versos do poema. Para a chuva, a terra acorda. Aí nós temos aí para responder. Para compreender bem o início do poema, é preciso entender o significado da palavra destacada. Então, explique. A palavra destacada aí, quem é a palavra destacada? Não é para? Nesse trecho, ela significa o quê? Para a chuva. O que quer dizer? Ou Ela qual o significa significado? algo para dar. Muito bem. Então, a palavra para, nesse trecho do poema, significa chegar ao fim. Parou. Eu digo, para de conversar. Parou. Não é isso? Parou. Então, o significado dela é chegar ao fim. Ou estancar. Eu digo, para a chuva, a terra acorda. É isso? Então, significa chegar ao fim. Ou significa estancar, tanto faz. É a forma conjugada do verbo parar na terceira pessoa do singular. Eu digo assim, se eu colocar essa pessoa aí, ele para. Terceira pessoa do singular, do presente indicativo. Ele para, não é isso? Então, para aí, no caso, aí esse para é verbo, certo? Por que verbo? Porque está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente indicativo. A letra C. No poema, há 2 elementos da natureza que ajudam a primavera a se mostrar: a terra e o céu. A terra é personificada, isto é, assume características humanas. Transcreva do poema 3 formas verbais empregadas para construir a personificação da terra. Aí, quando eu digo o quê? Ele disse assim, a terra acorda, não é? Acorda, arruma e pinta. Deixa eu ver lá no poema. A terra acorda. Tá vendo? No primeiro estrofe, quando ele diz a terra acorda e arruma a casa e pinta. Tá vendo? Essas 3 palavras. Acorda, arruma e pinta. Entendeu? As palavras aí que indicam as formas verbais do verbo acordar, arrumar e pintar. Eu digo, ele acorda, ele arruma, ele pinta. Então, está tudo na terceira pessoa do singular. Não está mostrando, não está dizendo aí, não. Eu estou explicando o verbo
e dizendo a pessoa a vocês. Né, Isaac? Isaac, Isso, bacana. professora. Vamos falando também, participando da aula, né? Respondendo. Letra D. O outro elemento que indica chegada da primavera é o céu. Esse elemento é apresentado como uma metáfora, um sentido real não figurado, também personificado ou com uma aliteração. Vocês vão marcar uma alternativa aí só. Qual seria? Hein? Ninguém diz. Quando eu digo, atrás do morro, o céu despunta. É madrugada. Então, vocês vão marcar aí o quê? A palavra aí é o quê? Metáfora, sentido real não figurado, personificado ou aliteração. Vocês vão marcar só uma alternativa. Eu acho que é com o sentido Muito bem. como a metáfora. Não, um sentido real não figurado. Não é como uma metáfora, não. Depois, quando eu chegar lá na frente, nas figuras de linguagem, a gente vai aprender o que é metáfora. O que deixa eu ver aqui o que foi que pediu aqui. O que é metáfora, o que é metonímia, o que é personificação, alteração. Esse livro é diferente. Tem livro que não vem na sequência assim, não. É já no final, essas três últimas figuras. O letra E. Reler os versos em que há a indicação da presença da primavera. A terra acorda e arruma a casa. A palavra casa está empregada no texto em sentido real ou figurado? Está empregada em sentido o que aí? A palavra casa. Deixa eu ver como ele diz assim. Para a chuva, a terra acorda e arruma a casa. Esse arruma a casa está empregado em que sentido? Em sentido próprio e sentido figurado. Sentido real ou figurado? Hã? Ela está empregada, a palavra casa está empregada no sentido real da palavra. A palavra que está no sentido figurado é a terra acorda. Exatamente. Está empregado em sentido figurado. E ele é o quê? Uma metáfora. Uma metáfora. E pode representar tudo o que está contido na terra. Né? A letra F. Assinale a alternativa em que, em sua opinião, melhor expressa o assunto do poema. Em seguida, justifique sua resposta. Você vai ver aonde é que ele está. Mais da sua opinião. A preparação para a primavera, o início da primavera, a primavera depois da chuva, ou um amanhecer na primavera. Para mim, eu acho que é a primavera depois da chuva. A primavera depois da chuva, né? E outro? Na justificativa, é porque meio que dá a entender que a primavera começou depois que a chuva acabou. Muito bem. Um poema pode ser atribuído diferentes sentidos, né? Aí, no caso, ele pode ter vários sentidos. Ele pode vir antes da primavera, pode ser a preparação para a primavera, o início da primavera, a primavera depois da chuva, não é isso? Então, na justificativa do poema, pode ser atribuído diferentes sentidos. Pode ter vários sentidos aí. Qualquer um desses sentidos aí é válido para essa questão. Com isso, a resposta dessa atividade é pessoal, cada um pode fazer a sua. O importante é que justifique suas respostas de forma coerente. Então,
Pode ser qualquer uma dessas, você pode colocar. Quando diz assim, para a chuva, a terra acorda e arruma a casa. Certo? Então, a primavera pode ser aí o quê? A preparação para a primavera, né? Pode ser o início da primavera, a primavera depois da chuva. Como você quiser aí. Você é quem vai dizer. Entendeu? Mas já que você já disse a sua versão, eu queria que os outros dissessem a versão deles também. E essas perguntas assim, podem vir em prova, viu? Futuramente. O 2. Lê outro poema desse mesmo autor. Ecologia. Bem, só tem 3 versos. Se acabaram com o jabuti, o jabuticaba. Acabaram com o bichinho. O que mais chamou a sua atenção na leitura desse poema? O que chamou mais a atenção aí? Hã? Quem sabe me dizer? Calma aí. Deixa eu ler aqui de volta. Só são 3 versos. O que mais me chamou a atenção foi quando ele falou assim: acende as rosas, abre as dálias e pinta os hibiscos. Não, meu amorzinho, não é esse não. É aqui do 2. Leia outro poema desse mesmo autor. Ecologia. Tem 3 versos só. Na página 26. Se acabarem com o jabuticaba. Se acabarem com ele, o que vai ter? Aí ele pergunta assim, o que mais chamou a sua atenção aí? A jabuticaba. Exatamente. O que chamou sua atenção foi a jabuticaba, né? A B. Que preocupação é expressa no poema e justifica o título Ecologia? O que é a preocupação aí? A preocupação de acabar com o jabuti. Pronto. A preocupação é com o fim de uma espécie, né? Quem é a espécie que a gente está falando? Não é o jabuti? A espécie. A preocupação é com o fim de uma espécie, que é o jabuti, que se relaciona à preservação do meio ambiente, um dos objetivos da ecologia, o que justifica o título. O título não é ecologia? Entendeu? Fizeram, estão fazendo. Quero saber se estão fazendo ou não. Depois eu quero ver quem fez. Eu estou fazendo, professora. Muito bem. Então, nós temos a letra C. No último verso do poema, há um jogo feito a partir da combinação de 2 palavras. Que palavras são essas? As palavras são jabuti e jabuticaba. Jabuti e acaba, né? Quer dizer, o jabuti e acaba, que dá jabuticaba. Não é isso? Jabuti. Aí, acaba. Então, jabuticaba. Só essa palavrazinha aí, nasceu. D. Que nome recebe esse jogo de palavra? Ele é chamado de quê? Ele é chamado de metáfora, de personificação, metonímia, rima, alteração, assonância ou trocadilho. Que nome recebe esse jogo de palavras? Trava-língua. Não, meu amor. Ó, jabuti e acaba. Jabuticaba. É um trocadilho. Um trocadilho. A resposta aí é trocadilho. Letra E. Esse último verso provoca um efeito de humor no texto. Explique com isso como isso acontece. Como é que isso acontece? As 2 palavras jabuti e jabuticaba são rimadas, trazem uma coisa bem engraçada. Olha, o efeito de humor é conseguido pelo fato de a palavra jabuticaba,
é o nome de uma fruta. Jabuticaba não é uma fruta? E jabuti é um animalzinho, não é isso? E chama de quê? Aquele que tem o casco duro? O efeito... Tartaruga, tatu. Tartaruga. Eu doida para me lembrar do nome e não lembrava. O efeito do humor é conseguido pelo fato de a palavra jabuticaba, que é o nome de uma fruta. Aquela fruta roxinha, acho que vocês conhecem, né? Jabuticaba é o nome de uma fruta. Ter sido usado no lugar de o jabuti. Então, jabuti acaba, que dá o nome jabuticaba. É fácil, né? E o bichinho está já morrendo aqui. Letra F. O jogo de palavra foi possível. Por quê? Por que foi possível esse jogo de palavra? A possibilidade de juntar palavras com sons semelhantes. Jabuti e caba, tá vendo? Já o termo do texto, que é ecologia, permite brincar com palavras. O jabuti está em extinção e a jabuticaba não. A palavra jabuticaba rima com jabuti. Então, jabuticaba. Então, vai ser o primeiro pontinho. A possibilidade de juntar uma palavra com a outra, né? Jabuti acaba, jabuticaba. Então, é o primeiro pontinho que você vai marcar aí. Certo? Beleza? Leia a seguir um poema de Carlos Drummond de Andrade, A Máquina do Tempo. Bem pequenininho também. Quem é capaz de ler esse poema assim? Eu, Se a Máquina do Tempo, leia. se a máquina do tempo nos tritura, ao mesmo tempo cria imagens novas, renascemos em cada criatura que nos traz no infinitivo as boas Não. novas. Que nos traz do infinito as boas novas. Infinito, né? Infinitivo é o verbo. Então, letra A. O que você achou da leitura do poema? Você gostou? Você vai explicar por que você gostou dele. Se a máquina do tempo... Eu gostei. Gostou? Por quê? Porque meio que uma máquina do tempo, meio que dá a entender que você pode viajar pelo tempo, digamos, há 1000 anos no futuro, ou digamos, 300 anos no passado. Se a máquina do tempo nos tritura, ao mesmo tempo cria imagens novas. Quer dizer, você está naquela imaginação, pensando, triturando sua mente, né? A sua imaginação nova, criando, fazendo a sua recriação. Nascemos em cada criatura que nos traz o infinito, as boas novas. Quer dizer, você pode criar, imaginar, pensar em alguma coisa, certo? Isso aí é a explicação desse poemazinho, da máquina do tempo. Porque a vida da gente é uma máquina no tempo, né? A gente cria e recria, imagina, pensa. Bem que a gente podia passar do que uma cápsula do tempo, sabe? Aquelas cápsulas que você faz, bota as coisas em terra depois de, digamos, 10 anos hábeis. Pois é. B. Explique o que pode significar a expressão máquina do tempo no contexto do poema. O que pode significar essa palavra máquina? Espera. Foi o que eu expliquei agora. O tempo passa indiferente, né? O tempo vai passando, vai passando. Daqui a 10 anos já está tudo diferente de novo. Quem diria que ia chegar essa pandemia no mundo? Há 20 anos atrás, jamais eu pensava no mundo em pandemia. Vocês não eram nascidos, mas eu era, né? Há 20 anos atrás. Quem poderia pensar isso? Né? Ninguém. Mas chegou. Então, o tempo passa, indiferente. Há tudo como uma máquina. Quer dizer, vai passando, como se fosse uma máquina. O tempo passa de forma ininterrupta, sem parar, como uma máquina em produção contínua. Quer dizer, a máquina só fazendo aquela produção, é a mesma coisa do tempo. A máquina do tempo.
A máquina do tempo é aquela imaginação que a gente tem e que a gente pensa. Certo? Fizeram aí a explicação de vocês? Explicar de vocês? Pronto. O que significa a palavra máquina do tempo? Sei. Porque se pode afirmar que a expressão máquina do tempo é uma metáfora. Por que ela é uma metáfora? Por que ela é uma metáfora? Porque a palavra máquina não foi empregada no sentido literal do instrumento, quer dizer, do aparelho, mecanismo concreto, né? Por que, professora? Ela não foi empregada no sentido literal de instrumento. A máquina ainda foi empregada como um instrumento. Pronto, uma máquina de cortar cabelo, uma máquina de costurar. Aí é sentido real, né? Mas ela não foi empregada no sentido literal de instrumento, de se considerar um instrumento. Aparelho, mecanismo ou concreto. Não foi. Eu comparei com a nossa imaginação aí, no caso, né? Colocou? Não, ela tá desenhando. Então, a D. Pode-se afirmar que, no poema, estão expressos um sentimento pessimistas e um sentimento otimista. Explica o sentimento pessimista e explica o sentido otimista. O pessimista quer dizer o quê? O tempo acaba, né, gente? Com as pessoas, a escritura, o tempo acaba. Mas o otimista, o tempo renova as pessoas e as coisas a cada dia. Não é isso? Então, o sentimento pessimista, o tempo acaba com as pessoas. E o otimista, o tempo renova as pessoas. Sempre vai renovando o tempo otimista. Entendeu agora o que é a palavra otimista e pessimista? Sim. Então, o 4 diz assim: em propagandas, geralmente são empregadas recursos expressivos para atrair a atenção do leitor. Leia a chamada de uma propaganda de biscoito veiculados nos anos 1980. Aí vocês têm aí um trechozinho. Tostines vende, quase que era Faustino. Tostines vende mais porque é fresquinho. Ou é fresquinho porque vende mais. Aí você vai assinalar aí uma alternativa. Assinala a alternativa que é melhor, completa a frase a seguir. A sonoridade dessa construção fica bem evidente, sobretudo pela presença de repetição de palavras, alteração, ritmo ou assonância. Você marcaria qual alternativa aí? Assonância. Assonância não, não. É a repetição, meu amor. Ele diz assim, ó. Tostines vende mais porque é fresquinho. Ou é fresquinho porque vende mais. Então, é a repetição de palavras. É o ritmo. Você vai marcar essas duas alternativas. Repetição e ritmo. Isso aí. Felipe, aí. Só domina aí. Nada. Fazer o quê? Por 5. É muito comum, em brincadeiras infantis, serem explorados recursos expressivos para torná-las mais atraentes. Observe como isso ocorre no caso a seguir. Brincar com trava-língua significa falar frases fluentemente, sem errar, e o mais depressa que puder. Veja o
Veja que você consegue fazer, lendo em voz alta, esse trava-língua. Posso Quem lê ler? aí, pode ler. Posso ler? Atravessa, pode ler. Posso ler, professora? Pode, meu amor, atravessa, vá. Atravessa Tereza tropeça nos trecos do chão e trofega, atropela tudo. Os trecos do chão atrapalham a casa tropical. Tá vendo? Que recurso sonoro de... Oi, A outra depois? pode, a outra que você lê a outra. A letra B. Que recurso sonoro de construção é empregado para ressaltar essa brincadeira? Qual foi o Barulho. recurso? O quê? Barulho. Não foi a repetição. Atravessa, Tereza tropeça nos trecos do chão e tropega. Tá vendo? É a repetição do som. É a repetição do som. Tá ouvindo, prestando atenção? No início e no meio da palavra. Então, a literação, repetição do som. No início e no meio da palavra. Você vai colocar só isso. É a repetição do som. Para isso. No início e no meio da palavra. O 6. Tem outra também. Leia esse trecho de um poema de Marina Colasanti e diga o que produz efeitos sonoros na estrofe. Só pode ser gato. Esse bicho exato. Acrobata nato e só cai de contra. Então, o que foi que teve aí nele? Os sons repetidos nas rimas, né? Só pode ser gato, esse bicho exato, tá vendo? Ó, não é repetidos, né? Gato, exato e nato. Tá vendo? Então, os sons repetidos nas rimas. O som repetido nas rimas. Colocaram? O 7. Lê a frase a seguir. Aí nós temos uma frase bem grandona aí. Repete. Sempre. Oi? Seis. O Vai. 6. O 6, o som repetido na rima. Gato, exato e nato. Obrigado. O 7. Sempre carrego lanchinhos comigo, porque o relógio do meu estômago dispara várias vezes durante o dia. É o de vocês, né? Vocês têm um relógio no estômago. Quando sente fome, só Deus. Ele não tem relógio aqui não, é toda hora. E é. Qual é a metáfora presente nessa frase? Relógio. Relógio do meu estômago, né? No estômago tem relógio? Não tem. Não. O relógio do meu estômago não tem. Então, aí é uma metáfora. Quando ele diz o relógio do meu estômago. Explique o sentido implícito, isto é, subentendido nessa metáfora. Ele está falando que quando a gente está com fome, a nossa barriga faz barulho, como se fosse o barulho do relógio. Não, meu amor. Ele significa, sabe o quê? Olha isso. O sentido explícito aí é o quê? É a fome. A fome significa o relógio. Porque quando eu sinto fome, né? Aí ele diz assim, explica o sentido implícito, isto é, ele não está dentro do relógio. É subentendido nessa metáfora o relógio do estômago. Quem é o relógio do meu estômago? É a fome. Quando eu estou com fome, ele já se refere a um relógio. Entendeu? E assim é vocês também. Eu sei que vocês também têm fome. Lógico. O 8. Leia com atenção o trecho de um poema de Cruz e Souza, poeta brasileiro do século XIX. Quem lê esse poemazinho? Vozes veladas. Eu. Vá. Vozes vozes. Volúpias dos violões. Vozes veladas, vagas nos velhos Vórtices. velozes dos ventos, viva, vão, volcanizada, tudo na corda dos Violões. ecoa
e vibra e se Com tosse no ar, convulso, convulso. Então, um dos recursos empregados para produzir sonoridade foi a aliteração. Explique o que é a aliteração e dê um exemplo. O que é a aliteração? A aliteração aí, no caso, vai ser o quê? A repetição dos fonemas, ou melhor, das consoantes, né? Para ficar melhor para vocês. É a repetição, a aliteração é a repetição dos fonemas das consoantes. Aí, no caso, vozes veladas, veludosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Entendeu? Então, a literação é a repetição dos fonemas, ou melhor, das consoantes, consonantais. Vozes, aí no caso aí, vozes veladas, veludosas e vozes. Então, nós temos aí a consoante V, tá vendo? Em todas essas palavras, vozes, veladas, veludosas e vozes. Todas elas são a literação, porque há uma repetição de fonemas. Fonemas, o que são fonemas? Fonemas são letras, né? Acho que vocês ainda lembram disso, que a gente estudou no 6º ano. Fonemas são letras. Desafio da língua. É e da palavra. Isso aqui era bom para o dicionário, mas... Veja como um dicionário chama a atenção do leitor para a semelhança na pronúncia de palavras com significados diferentes, registrado no final do verbete. A palavra que tem pronúncia semelhante, mas significado diferente. Aí nós temos aí, né? Delatar e dilatar. Delatar é uma coisa e dilatar é outra. Tem o significado aí. Delatar significa o quê? Denunciar, né, a responsabilidade de alguém ou si mesmo, ou por crime. E dilatar. Aumenta, quer dizer, eu digo, eu vou fazer exame de vista hoje, eu vou dilatar a pupila. Vou colocar um colírio que aumenta, né? Dilatar significa aumentar. Elevação da temperatura. O volume ou as dimensões. Quem tem um livro está vendo isso aí. Significado de tudo. Deixa eu falar, né? Aí lá atrás tem, complete, na página 30. vai ter que escrever isso tudo. Calma. Vai responder. Complete a coluna em que falta o significado da palavra. Se tiver dúvida, consulte um dicionário. Aqui, em casa tem nem biblioteca. E é. Eu tenho uma biblioteca em casa, é? Não, eu estou dizendo aqui não tem nem lugar para pegar um dicionário. É mesmo. Então, som semelhante, mas escrito com E ou I. Escrito com E. Delatar. Significa o quê? Tem aí, denunciar alguém por um crime, por um delito. Delatar. Quer dizer, fez um delito, né? Um crime. E vadear. Vadear quer dizer o quê? Atravessar um rio ou um lamaçal. Pronto. Aí, tem aqui. Isso é escrito com E, né? Entender. Entender quer dizer o quê? Você vai completar aí agora. Entender quer dizer o quê? Tem não. Se você entendeu, você compreendeu. Ah, Então, entender é compreender. Vai só botar essa palavrinha aí, compreender. Os dois primeiros já está pronto, já está feito. Entendeu? Qual é a diferença? Entender, compreender. Colocaram? sim. Deferimento, ato ou efeito de atender ao que foi solicitado, despacho favorável, atendimento. Isso aí já está feito, né? O peão, o que significa peão? Brinquedo. É um brinquedo e é. É,
peão não é brinquedo, não? Peão, mas peão é outra coisa. Peão quer dizer o quê? Aquele que trabalha com... Xadrez. Muito bem. Peão quer dizer o quê? Aquele que trabalha com o gado. E pode ser também uma peça do jogo de xadrez. Eu não conheço muito essa parte de jogo de xadrez, não, porque eu não entendo de jogo. Aguardando. Xadrez. Entendeu? Então, peão. Ele é um peão lá na roça do meu pai, no roçado de meu pai. Depois que a gente vai chegar aqui na palavra peão, viu? Com I. Ante significa o quê? Prefixo ou significa anterior. Ante. Se eu digo braço, eu quero dizer o quê? Antebraço, quer dizer a palavra que vem antes, é um prefixo que eu posso criar na palavra, né? Braço, antebraço. Aí já está feito, né? Eu que estou explicando o que é a palavra ante, que é um prefixo. Prefixo é a palavra que vem antes da palavra. E descrição. Descrição já está dizendo, é o ato de quê? De Descrever alguma coisa. escrever alguma coisa. Muito bem, é o ato de descrever. É legível, que pode ser eleito. E discriminar. Não é descrição, não? Aqui, ó. Eu já li descrição. Ato de descrever. Ah, Já foi feito, ela já respondeu. Elegível. Aí tem que pode ser eleito. Discriminar. O que significa a palavra discriminar? Hã? Discriminar. ô tia, eu tô com a palavra. Eu sei, professora, mas só que eu não sei como explicar. Discriminar quer dizer o quê? Inocentar. Inocentar. Agora, esse aqui, despensa, a gente vai ter que saber. Significa a palavra despensa. Onde se guarda comida. Muito bem. Lugar onde se guarda comida, mantimentos, comida, né? A despensa. Na sua casa tem uma despensa, quer dizer, você guarda a feira, guarda tudo. Não é isso? Aí aqui tem. Emigrar, sair do país de origem. Emigrar. Com E. Aí com I. Escrito com I. Dilatar, aumentar, eu já expliquei antes, não foi? Aumentar o volume e a dimensão de um corpo por causa da elevação da temperatura. E vadiar. Sai, todo mundo sabe o que é vadiar. Vadiar. Significa a palavra vadiar. Vocês dizem muito. Vamos vadiar, estão vadiando, né? A mãe de vocês disse que vocês. Minha mãe diz isso, cara, não deixa nem eu sair de casa. Vadiar significa o quê? Não fazer nada. Vadiar significa não fazer nada. Andar. Todinho assim. Andar solto na rua. Tem muito menino que vive solto na rua. Eu canso de ver. Aí a mãe diz, menino, você gosta muito de vadiar. Às vezes diz assim, ô menino vadio, ô menina vadia. Não diz? Muito não diz isso. Então, vadiar significa isso, não fazer nada. Eu conheço muitas. Não gosto de fazer nada em casa, ajudar a mãe. Entender, administrar, dirigir ou superentender. Depois não. Entender, com I. Diferimento. É o ato de quê? Diferir? É o ato de, é o efeito de diferir. Adiamento, demora. Pronto, se eu digo, eu vou adiar a prova para a próxima semana, quer dizer, é um ato de adiamento, né? Demorar mais para fazer a prova. Entendeu? Diferimento. Então, é o ato de adiamento. Eu vou adiar. Agora, cheguei lá onde ele queria, na palavra pinhão. Agora sim, é o que você disse na anterior.
Pinhão, com I, é brinquedo, geralmente de maneira, ou de madeira com ponta metálica. Aquela pontinha de ferro que tem, né? No pinhão, não tem, né? Pegar na mão, morreu. É. Ante. Ante quer dizer o quê? Antigamente. Ante quer dizer o quê? Pessoa que Prefixo. não é aquilo que a outra pessoa é. É, prefixo que significa contra, né? Ante é um prefixo. Anti, eu quero dizer, antipatia, antipático, quer dizer, vem anti, certo? É um prefixo que significa contra. Discrição, ou ser discreto. Discrição ou ser discreto. Já tem aí o parênteses. Ilegível, Não conseguir ver ou ler alguma coisa. não ilegível, que não pode ser lido. Aquilo que eu não vejo nada, né? E discriminar, distinguir. Discriminar com I é distinguir. E dispensa, licença, inserção. Já tem aí. Imigrar, Imigrar é quando você entra em um país. quando você entra em um país estrangeiro, né? Professora, Oi, meu amor. como é ilegível, eu não sei. Ilegível que não pode ler. Aquilo que não se consegue ler. Ilegível. Digamos, Oi? fala assim, nossa, Ícaro, você tem uma letra ilegível, então a sua letra não dá para ler. Que não se consegue ler, exatamente. E aqui agora, O ou U na palavra, complete a coluna em que? Falta o significado da palavra. Se tiver dúvida, consulte o dicionário, siga o modelo. Som semelhante na mais escrita com O ou U. Escrita com O. Comprimento com O, quer dizer o quê? Comprido, né? Tamanho, extensão. Medida, tamanho, extensão. Soar, fazer ouvir. Soar, quer dizer o quê? A campainha soou, quer dizer, tocaram a campainha. A palavra significa soar, fazer ouvir, a gente ouvir. Assoar, limpar o nariz, né? A secreção nasal. Tá vendo como o significado é bem diferente? Bocal, abertura de vaso. Coringa, tipo de vela de alguns barcos. Os barcos têm vela. Aí com U. Cumprimento, gesto de cortesias. Eu vou cumprir, pronto. Fulano, tá lá o noivo, aí vamos cumprimentar os noivos. Então, esse cumprimentar não é é cumprimentar. Vamos fazer um gesto de cortesia, cumprimentando os noivos. E suar. Quer dizer o quê? Bom dia. Suor que sai do corpo. Suar quer dizer o quê? Transpirar. Transpirar, suor, suor. Ok. Fim. Já, meu amor. Já, vou mandar o sexto. Vocês façam essa outra parte em casa, viu? Tchau. Vocês vão fazer esses Tem exercícios. aula agora, mesmo link, tem aula, mesmo link. Ouviu, Tem bebê? aula. Português, da revisão do caderno. Na página 31, Pode vocês vão passando, fazer, Rian, vai passando, pode vão passar, fazer esse Rian. exercício, viu? Tá certo? Pronto, Francisco, eu vou mandar o Para sexto 31 tem um ano. exercício, 32 tem um exercício para fazer em casa. Me trazer para a próxima aula. Pronto, Beleza? até 11 horas, viu? 11h05, deixa eu ver, 45, Sexto ano, né? 11h05, viu? Certo. Sexto ano Pode agora, ir, né? Rian. Sexto ano. Hoje é quando, hein? Hoje é 30, é? É 29. É 29 hoje, né? Sei lá. É 29 hoje.